aquele que reconhece que cometeu erros nessa existência, dificuldades, fez o mal para o outro, uma série de formas, de maneira. E aí ele compreende essa lei de causa e efeito, compreende ali a doutrina espírita em determinado momento. Tem como ele alterar esse efeito? Se a gente fizer uma analogia de plantio e colheita, ele fala, caramba, eu errei muito lá atrás. Cara, como eu faço para não... Nós temos o maior exemplo que eu vejo assim... Olha, presta bem atenção. Quem faz isso não é uma pessoa normal. Porque o comum, todo mundo faz. O comum é comum. Agora, você tem que ser fora do comum. O fora do comum que é difícil ser. Ser comum todo mundo é. Trabalhar, pagar as contas, isso todo mundo faz. Cuidar da família, isso todo mundo faz. Agora, você tem que ser fora do comum. Todos esses grandes homens, eles foram fora da casinha. Eles extrapolaram, né? Então, um cara que tem um exemplo muito grande pra gente, é que a gente só pega no aspecto religioso, mas pega no aspecto comportamental. A gente pega o grande rabino, Saulo de Tarso, né? Que perseguia e matava cristão. Não era isso? Perfeito. Ele perseguia e matava cristão, não era isso? Aí um dia a ficha dele caiu, não caiu? Quando ele tem a imagem lá de Jesus. Na porta de Damasco. E aí a ficha dele caiu. Não foi isso? Exato. Aí ficou cego. Aí ficou lá no deserto. Foi restituída a visão dele através de Ananias. E aí ele fica 3 anos lá, tecendo tecido, aprendendo, quer dizer, acalmando a sua ansiedade, o seu coração, que ele era um perseguidor de cristão e matava. E aí foi ser o quê? Um cristão, cara. Olha que loucura que esse cara fez. Ele sai de lá, de Damasco, e vai lá para Jerusalém. E vai na casa de Pedro. E tá todo mundo lá reunido. E falava o nome dele, todo mundo tremia, né? Aí ele fala, bate na porta, ó. Eu vou ficar com vocês. Pô, você é louco, né, cara? Quem é que vai acreditar no cara? Você tá até ontem matando a gente. Como é que vai confiar num cara desse? Por isso, eu sempre coloco isso pra mim. Quando a gente falha muito na vida, você não vai ter confiança imediata. Não vai. As pessoas vão levar 10, 20, 30 anos para começar a confiar em você. Não vai. Tira o cavalinho da chuva. Porque como você falhou muito, você precisa provar muito. E foi o que Paulo foi fazer. E aí Paulo vai na frente, desbravando aquilo. Era humilhado, cuspiam, jogavam pedra nele, faziam de tudo. E no livro, ele ficou louco. E no livro do Paulo Estevão, né, que o Emmanuel escreve através do Chico Xavier, ele relata que nesse retorno, a própria família não quis recebê-lo, né? Lógico que não. Pô, tu é um rabino. O cara é uma sumidade lá em Israel. Aí virou cristão, pessoa de má vida, que quer só criar tumulto. Era o conceito do romano. A gente tem que entender o que o romano visualiza também. O contexto da época, né? Você tem que entender, poxa. E aí o Paulo vai contrariar tudo isso. E nós só devemos o cristianismo para o Ocidente pelo Paulo. Porque o Paulo ia lá para as Índias, ele veio aqui para o Ocidente. Então, nós devemos muito a esse personagem. Então, assim, não é que porque tu muito errou, extrapolou, vira o jogo, bicho. Porque às vezes a gente pensa na próxima existência, né? Não. Ah, eu errei muito, o que vai ser na próxima? Próxima é agora. Faz agora, né? Você pega a Monja Coen. Pega a Monja Coen. Manda a Monja Coen contar a vida dela. E aí você vai ver. Ela mudou. Ela alterou o panorama de conduta de vida. Quanto tempo levou para as pessoas acreditarem? Muito tempo. Mas a vida é assim mesmo. Então, agora nós não podemos desanimar e desistir. Porque não existe injustiça no mundo. Não existe. Pelas leis divinas. A nossa está cheio. Mas as leis divinas não. Ela não é injusta. Não pode haver um erro numa lei divina, porque acaba de ser... Não é mais divino, não é mais perfeito.
Imagine ter um erro de cálculo nas órbitas da Terra. Ah, acabou. Ela saiu um pouco. Morreu todo mundo, pegou fogo, virou gelo, se distanciou, se aproximou muito do céu, do Sol. Então não tem erro nisso aí. É tudo muito perfeito. Então as leis divinas, elas são perfeitas. E quando você entra numa família, a sua família, que foi arrumada para você, é a melhor família. Não é a que você merece, eu até entendo. Não é a que você merece. Porque às vezes você nem merecesse essa família. Mas é a família que você necessita para o seu crescimento. Porque as pessoas falam assim, tem uma ovelha negra lá na família. Sempre tem uma ovelha negra. Todo mundo tem. Às vezes é você e você não reconhece. Olha, interessante. Porque às vezes a gente sempre acha que é o outro, né? E nunca se reconhece que eu sou a ovelha negra. Né? Então, se a gente não tá achando uma ovelha negra na família, toma cuidado, né? Faz uma reflexão aí, né? Mas é importante isso para entender que todos nós somos muito iguais. Todas as famílias são muito iguais. Né? Não tem muita diferença, não. As nossas necessidades são muito iguais. Legal esse corte, né? Coloca aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, sua opinião. E lembre-se de marcar aquele amigo querido que você sabe que vai se interessar por esse tema. Para você acompanhar o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. Se ficar alguma dúvida relacionada ao espiritismo, é natural. Procure ler as obras de Allan Kardec.